O assunto de agora, inclusive, é muito importante também. O Brasil é o país da América Latina que tem o maior número de casos de casamento precoce, ou seja, entre pessoas com menos de 18 anos. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a Sara Bernardes, pesquisadora especialista em casamento, e o psicólogo Samuel Vermelho. Bem-vindos, muito bom dia. Ele é psicoterapeuta familiar também, Exatamente, não é? Que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. É sempre bom voltar a essa casa. Que bom. Gente, eu fiquei assustada com essa pesquisa, né, de casamentos precoces. Por quê? Eu quero que vocês falem, porque casamento é coisa séria. Casamento é coisa de gente madura. Sim. Você tem que estar preparado. Casar não é difícil, o difícil é manter um casamento saudável, né, da maneira que tem que ser. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Primeiramente, bom dia, né, pastora Carol, Felipe, doutora Sara. É um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. E ainda mais para poder falar sobre um tema tão relevante, né, e pouco conhecido. Eu até conversei com algumas pessoas durante essa semana a respeito desse assunto e todos eles ficaram muito assustados, né, em saber que o Brasil está nesse ranking aí em relação a casamentos precoces. E é importante marcar uma coisa, né, o casamento, algumas reportagens vinculadas em alguns sites trazem o casamento infantil, né, generaliza aí o casamento infantil abaixo de 18 anos. A gente tem que marcar, né, até pelas leis que existem no nosso país, até os 12 anos, infância, e até os 18 anos, aí a adolescência, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem alguns casos de casamento entre 10 e 12 anos. Né? Algumas pesquisas apontam isso. A grande maioria está aí entre 12 e 16, 18 anos. Né? E essa é uma questão, Carol, é uma questão que é tida como invisível no Brasil pela falta de atenção que se dá. No entanto, fundado no princípio da dignidade humana, a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, preceitua no artigo 226, o seu parágrafo 7º, que, fundado no princípio da dignidade humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é responsabilidade do casal. Agora, veja só, como é que um casal abaixo de 18 anos vai ter maturidade psiconeurológica e inclusive física, biológica, para planejar a formação dessa família e mais, como você disse no início, a manutenção dela. Porque quando se fala em criar filhos, em gerar uma vida, fala-se da missão mais nobre e mais relevante de toda uma vida. Então, enquanto que, inclusive eu estou dirigindo uma pesquisa científica de um doutorado latino-americano intitulada Crianças, Sua Proteção, Sua Legalidade e a Realidade no Brasil. Então, uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é a realidade no Brasil. Claro. Nós que lidamos com esse cenário, para mim não foi surpresa, porque, de fato, nós visualizamos isso o tempo todo na sociedade brasileira. E qual é uma das causas principais, a meu ver, e esse relatório do Banco Mundial atesta? O que está por trás desses 36% de mulheres casadas menores de 18 anos? Ou seja, entre os 16 e os 18 anos é permitido, a partir do consenso parental, ou seja, o acordo dos pais, é permitido esse casamento. No entanto, o Brasil não pune, não tem lei que pune menino ou menina, ou aquele que autoriza, um tutor ou pai, que permite esse menor de 16 anos cometer um ato em contravenção à lei. Ou seja, ao mesmo tempo que há a realidade, não há a punição. Ao mesmo tempo que se fala proteja, mas não há elementos para resguardar e efetivamente proteger essa criança e esse adolescente, que está em uma fase que necessita de toda uma tutoria, de toda uma mentoria e de um apoio para se tornar um adulto equilibrado. E então, quando na maturidade tiver condições de fazer a escolha do parceiro correto. Porque, inclusive, nessa fase, o corpo está passando por um turbilhão de ajustes hormonais. Disso até com relação a isso, eu queria que vocês explicassem melhor. Porque o psicoterapeuta, o psicólogo,
na nossa formação existe o córtex frontal, Isso. que ele é formado, ele tem uma idade. E normalmente é aquela coisa do jovem, ele sabe que aquilo é errado, mas ele não tem noção, dimensão da consequência daquilo. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Sim. Com relação, né, humanamente falando, fisiologicamente. Sim. Como a fase da pré-adolescência e a adolescência é uma fase aí de término, de fechamento da identidade, decisões importantes que são tomadas na vida do jovem, eu acho que é fundamental, conforme a doutora Sara colocou, a presença da família. Né, a presença da família na formação desse jovem. Hoje se fala muito no processo educacional, se investe muito, o Brasil teve um avanço na parte educacional, mas a parte familiar, infelizmente, a gente teve uma desestruturação, a gente vem tendo uma desconstrução social da família ao longo dos últimos anos, ou talvez das últimas décadas, e a questão em si não é o problema do casamento, seja ele cedo ou mais tarde um pouco, é a preparação desse jovem. Se o jovem não for preparado pela família desde a infância para poder assumir as responsabilidades que uma relação exige, ele pode ter 18, ele pode ter 16 com autorização dos pais, ele pode ter 30, né, como está acontecendo. Existem pesquisas apontando aí que somente o homem está amadurecendo após os 40 anos, né, ficando mais tempo na casa dos pais. Então, assim, se a família ela se ausenta por uma série de fatores, né, questões econômicas, falta de estudo, de condições, área rural, enfim, se a família se ausenta, se ela está desestruturada, se não dá esse aparato para o jovem, obviamente que a gente vai ter distorções, né, na continuidade da família e na qualidade dos relacionamentos futuros que esse jovem vai apresentar. O que ocasiona aí, né, nesse caso, gravidez precoce, o risco de violência, né, intrafamiliar, enfim. É uma série de coisas pela falta da família. Mas há casos no relatório, pelo que eu li, que inclusive há o incentivo da família, né? Sim, para se solucionar problemas econômicos. Sim, no entanto, nesse cenário da desigualdade social, que é a principal causa, a desigualdade social, a pobreza, a tentativa de se fugir desse cenário, a desigualdade ela é tanto causa como consequência no processo. E o relatório apontou, inclusive, e outros estudos, inclusive realizados pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, outros estudos que eu estou desenvolvendo aqui no Brasil, aponta que o jovem que se casa precocemente, ele desenvolverá uma menor possibilidade de ganhos financeiros ao longo de toda a vida. Ou seja, o casamento precoce, ele empobrece. Ele não vai retirar a pessoa dessa situação de desigualdade social. Ao contrário, ele vai causar um efeito rebote. Uau! Que seriedade. Ou seja, é prejudicial quando a família não acompanha, como é o caso que o doutor colocou, mas também o casamento precoce, ele vai ser prejudicial em todos os aspectos. Em todos os aspectos, em todos os aspectos. E nesse quesito que você colocou, Carol, a respeito da formação do neocórtex, ele se amadurece, ele se solidifica para a vida adulta ao redor ali dos 19 a 21 anos. Dos 19 aos 21 anos é que o sistema límbico já estará sob controle do neocórtex e essa pessoa terá então um equilíbrio psico-neuronal e terá condições maduras de fazer a escolha, porque é uma escolha para a vida toda, a partir do momento que se planeja ter um filho. Veja só, a questão da gravidez precoce, não é? Que enseja o casamento, e inclusive pela legislação brasileira, se permite o casamento estando essa jovem grávida, abaixo de 16 anos. Então, são questões assim, contraditórias que precisam, para se colocar um fim no problema, é preciso legislar sobre, punir aquele que autoriza o casamento dos menores, e é necessário que haja projeto de lei nesse sentido para que haja uma melhora no cenário, além de ações sociais instrutivas, educativas, porque somente com conhecimento, com educação de qualidade, é que nós vamos vencer essa desigualdade social, ok? E produzir lares mais estruturados e um país mais rico, porque melhorando pessoas, nós melhoramos uma nação. Tem até uma reportagem que eu estou assim assustadíssima,
no Oriente Médio, no Iêmen, uma menina de 8 anos se casou com um homem de 40 anos e morreu na lua de mel. Porque lá é natural. Ela foi vendida pelo padrasto, casou e morreu na lua de mel. Eu queria que a gente falasse sobre... Porque é um absurdo, porque lá isso é natural. Existe uma questão cultural aí, né, no Brasil. Isso não é muito comum, mas existem casos. Algumas pesquisas mostram que, em média, né, no caso de casamento precoce, há uma diferença aí de 9 anos entre o homem e a mulher, a menina. Isso pode ser para mais ou para menos. É óbvio que quanto maior essa idade, maior a possibilidade de haver uma subjugação, né, de poder, uma relação de poder de um em relação ao outro. Agora, isso depende, é muito relativo. Você tem também casais com a mesma idade em que um submete ao outro, né, coloca o outro sobre uma questão, exerce um poder, uma força sobre o outro. Eu reitero, então, que a presença da família, né, e os outros aparatos sociais precisam estar, né, ajudando essa família a se estruturar. E aí vem a igreja, o governo, outras instituições que vão contribuir para que essa família tenha uma qualidade. E outra coisa, a própria família, né, os pais, em relação à orientação, precisam ser exemplos, né, e procurar qualidade na sua própria relação para que isso seja um modelo para os filhos. A melhor forma de orientar é sendo exemplo na sua própria relação, que os filhos venham a aprender que o casamento não é algo ruim, é algo bom. Né? Pesquisas mostram que ao final da vida, aquelas pessoas que tiveram mais relações estáveis ao longo da vida são mais felizes. Né? E hoje a gente vê o contrário, jovens que buscam, que têm uma variedade de parceiros, quando chega na meia-idade, uma série de problemas se acarretam, emocionais, psicológicos, por falta dessa estabilidade de parceria, né? De convívio ao longo da vida. Eu chamo a atenção do nosso ouvinte, do pai, da mãe, dos representantes de ONGs, de líderes de instituições públicas, privadas, para o diálogo. Sim. Eu vejo que o diálogo é a ferramenta que aproxima as pessoas, que permite dar voz aos interlocutores. Então, o diálogo, ele é o canal de comunicação entre um pai e uma mãe, entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, entre pais e filhos. E isso deve acontecer. Deve-se ouvir. É necessário o diálogo entre a sociedade e as comunidades menos favorecidas, ok? Entre o poder público e a comunidade. É necessário se aproximar e, de fato, se interessar em resolver essas demandas. O diálogo, ele é o canal. Nós temos hoje no Brasil uma cultura que, na verdade, desenvolve as pessoas, desenvolve o brasileiro, desenvolve nele o sentido de ser um sexólatra. Então, já muito precoce, essas crianças têm acesso a informações, à própria mídia televisiva. E observe que lá nos lares da periferia, nos bairros menos favorecidos, a casa pode estar ali paupérrima, mas tem uma TV ligada. Então, o acesso a essa mídia destrutiva está em todos os lugares, mas a informação, a educação, o conhecimento, para que eles entendam o porquê não é legal desenvolver uma gravidez durante a adolescência. Essa informação, esse conselho, esse ensinamento não chega para eles. E então, eles fala de família também, hoje em dia a família tem sido o maior alvo e tem sido destruída, né? Sim, se você precisa mídia. Da família para isso, se a gente não tem família, é uma coisa... Onde vai se buscar? É uma coisa conduzindo a outra, né? Exatamente. Então, abra o diálogo, permita o diálogo, não a vociferação de expressão, né? O pai impondo regra e o filho simplesmente cumprindo essa regra. Não, abra-se o cenário interior para o diálogo. E eu estou, inclusive, lançando a 3ª edição do livro Parentalidade, Pais e Filhos, o Caminho para a Educação. E tem um capítulo em que eu me dedico a falar especificamente sobre essa relação entre pais com filhos de 12 a 21 anos, nesse período da adolescência. Coincidentemente,
esse capítulo se dedica a orientar de forma clara para compreensão comum. Inclusive, eu vou distribuir esse livro em diversas comunidades menos favorecidas no interior de Minas, porque nós que temos a boa intenção de ver o nosso país mudar, melhorar, eu acredito que somente o será através da educação. Através de uma educação de qualidade, fundamentada em princípios que visam, de fato, a dignidade humana. E no diálogo, né? E o diálogo. Sempre. Não deixar que a mídia simplesmente ensine seus filhos. Conduza, né? De forma alguma. Imponha isso. Pode deixar ele assistir Rede Super, tá? Isso aí, Rede Super, recomendamos. Conteúdo para você. Né? E quem tem que trazer os primeiros ensinamentos é a família, né? É a família. Você tem filhos. É verdade. Né? Você que tem que ser o primeiro a falar sobre sexo, sobre sexualidade na sua casa. Não deixar que outros, né, sejam ali os profetas do seu lar. É verdade. A gente quer agradecer vocês, a gente ficaria com vocês a manhã inteira aqui, porque o assunto aqui, o conteúdo é muito vasto, né? Mas deixa o convite para vocês voltarem mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada.